Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita abordará um tema atualíssimo, que é o Carnaval e o Evangelho. Nosso convidado, o professor de Química Victor Costa Curta, e também trabalhador e divulgador da causa do Evangelho e do Espiritismo. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Victor. Muito obrigado, Zola. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Fico muito feliz pela oportunidade da gente conversar de um tema tão atual, tão importante, né? Que Deus nos abençoe nesse trabalho de hoje, que possamos aí ter uma conversa muito produtiva e esclarecedora. Perfeito, Victor. Victor, como é que, para que a gente consiga bater um papo, esclarecer o nosso amigo e a nossa amiga telespectador e ouvinte também, uma definição para comemoração, celebração, festa, festejos e folia? É interessante que quando a gente vai fazer, mesmo palestra, né, eu sempre gosto de estar com o dicionário do lado, né, porque às vezes aparecem umas palavras, por mais simples que pareçam ser, né, às vezes quando chega e fala assim, nossa, como que eu vou descrever, às vezes, algo que é tão simples, né, que a gente está acostumado no nosso dia a dia. E eu fiz isso, né, quando eu fui lá atrás para ver o que seria aí uma comemoração, né, então fui atrás no dicionário, então fala que comemoração, festa, né, no dicionário fala assim, é uma reunião de pessoas a fim de se celebrar algo, né, então é uma reunião de pessoas para celebrar algo, e é interessante que quando a gente fala disso, essa celebração, né, pode ser tanto de algo físico, né, como de algo religioso, moral, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Natal, nós temos aí uma reunião, né, de pessoas que celebram o nascimento de Jesus, né? A gente tem a Páscoa também, então são celebrações voltadas para a parte religiosa. Mas existem também celebrações voltadas a conquistas materiais, então uma formatura, um casamento, né? Quando a gente vê que as pessoas se reúnem por agradecer aquela conquista material. Então, no caso, a definição a gente poderia girar em torno disso. Mas já dando aí um spoiler, né, uma palhinha aí do que a gente vai falar um pouco mais para frente, o cuidado que a gente tem que ter é como que a gente celebra, né? Esse que é o ponto, né? O que está envolvendo ali nessa celebração, se realmente são coisas que estão me fazendo bem, né, ajudando aquele ambiente de alegria ou não. Mas aí a gente vai falar já um pouco mais. Já que nós estamos comentando de festas, né, indo direto ao assunto, vamos aos festejos de Momo, né? Uma explicação, uma interpretação, tem algumas, mas a sua para nós sobre festejos de Momo. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala de Momo, na verdade, Momo é uma figura, né, na mitologia grega, e essa figura, ela está muito ligada a um personagem que traz a ironia, traz o sarcasmo, né? Está ligado a essa imagem. E no Brasil, essa figura mitológica acabou sendo associada à parte do carnaval, né, das festas carnavalescas. E tanto que é muito comum, né, a gente encontrar o Rei Momo como um dos principais símbolos aí do carnaval, desses festejos de Momo ligados muito ao carnaval. E é interessante que em algumas cidades, que nem do Rio de Janeiro mesmo, eles pegam uma imagem, né, uma pessoa que se fantasia como se fosse o Rei Momo, e às vezes o próprio prefeito, né, a figura ali no caso,
entrega uma chave fictícia, né, como se fosse a chave da cidade, e entrega esse personagem, né, entrega essa pessoa que está fantasiada como Rei Momo, como se fosse um simbolismo assim, olha, eu entrego a minha cidade para você, durante esses dias de festa, para você fazer a festa, para, né, a cidade estar em suas mãos, né? E é engraçado, porque se a gente for olhar a palavra também no dicionário de Momo, a palavra Momo, né, lá no dicionário de língua portuguesa, ele traz a palavra Momo como sinônimo de comédia, de zombaria, né? Então, no caso aí, esses festejos estariam ligados exatamente a esse tipo de imagem, né? Imagem já voltada para a zombaria, para o festejo assim, de comédia, para a ironia, para o sarcasmo. Então, muitas festividades que a gente tem são voltadas a essa figura também no carnaval, né? Engraçado, né, Vitor? Muitos falam disto e talvez não tenham tido cuidado, né? Ou o interesse em pesquisar, em se informar, né? Dos detalhes, do significado da palavra, né? E o que ela realmente exprime. Mas como é que nós podemos definir o carnaval? E olhando para o Brasil, né? Que o nosso país, a partir de uma determinada data, ele entra nessa festa, né, nesses festejos, né? E também olhando em outros países, porque não é essa festa, não é algo exclusivo do Brasil, né? Como é que nós vamos definir, como é que nós vamos analisar isto, ou fazer uma consideração apenas? Perfeito. Então, quando a gente fala de carnaval, né, a gente pode buscar a origem da palavra para a gente começar a entender, né? Então, ela vem lá do latim, que é carnem levare, que é como se fosse a ideia de abster-se, de afastar-se da carne, né? E aí, como você pode falar, mas por que tem esse nome, né? De onde que vem isso? E aí a gente pode já fazer a conexão com a quaresma, né? Então, após o carnaval, nós temos a quaresma, e ao final da quaresma a gente tem a Páscoa, né? Então, no período de quaresma, é muito comum a gente encontrar as pessoas que jejuam, né? Que acabam fazendo e optando por mostrar um sacrifício, né? Perante Jesus, perante Deus, e se abstêm de determinadas coisas que gostam. E uma das principais, né, é a carne. Então, muitos fazem o jejum da carne durante esse período da quaresma. Então, o carne levare, digamos assim, né, o carnaval, ele pode exatamente trazer essa ideia de, olha, após essa data, né, a gente vai iniciar esse período aí de quaresma, né? Só que o interessante, como você mesmo disse, que essa festa ela ocorre de maneiras diferentes durante, né, esse período no mundo. E é interessante que, com o passar do tempo também, essa festa acabou sofrendo mudanças, né? Com o passar do tempo, a ideia inicial da festa acabou sofrendo alterações de acordo com o país, né, que estava aplicando essa festa. Então, acho interessante, se a gente fizer uma pesquisa no Google rápida, a gente vai ver inúmeros tipos e imagens de carnaval, né, em determinados países. É interessante, eu selecionei até alguns para falar, por exemplo, em Quebec, né, lá no Canadá. Se a gente olhar o carnaval de lá, a gente vai ver principalmente o que mais diferencia, destoa da gente, que a gente está acostumado, são as vestimentas, né? Porque nós estamos aqui no verão, lá eles estão no inverno, e já é um país nórdico, né? Então a gente vai ver o evento canadense, ele vai ter os desfiles, ele vai ter esses grupos de percussão também, vai ter atividades festivas, né, das pessoas de várias idades, mas uma coisa interessante, que como aqui é marcado pelo calor, lá é marcado pelo frio. Então a gente vê as festividades e as atividades que eles têm lá, são atividades voltadas mais para o frio. As roupas, as vestimentas, são voltadas mais para o frio também, né? Se a gente for, por exemplo, em Veneza, né, que é um dos principais ali onde surgiram lá, né, na Itália, a gente vê, um tempo atrás também, aqui na cidade, teve até uma exposição no shopping das fantasias, né, mostrando que a gente vê aquelas máscaras lindíssimas, né, brilhantes,
aquela roupa muito ligada aos trajes que a nobreza tinha, né? Então a gente vê que lá em Veneza, nesse carnaval, era um evento muito requintado, transbordava a sofisticação, transbordava o mistério, né? Nas ruas a gente via pessoas utilizando máscaras de vários tipos, cor, tamanho. É interessante isso, né? E esses trajes muitas vezes se assemelhavam àqueles nobres dos séculos 17 e 18. E é interessante que num frio aí de 5 graus, né? Então, assim, bem diferente do que a gente está acostumado. Agora, se a gente puxa, por exemplo, para a nossa realidade aqui no Brasil, né? A gente sabe que existem várias formas que se comemoraram e que se comemoram o carnaval, né? Talvez muitos de gerações anteriores se lembrem das festividades que tinham aqui no Brasil, voltadas às matinês, em que a música tinha as marchinhas de carnaval, né? Aquelas festas em clubes fechados com confete, serpentina. Às vezes as pessoas até se fantasiavam de personagens. Eu lembro quando eu era menor, na própria escola fazia isso, né? E aí tinha pessoa que vestia de fada, vestia de vários tipos de personagens, né? E a gente sabe que existem as marchinhas, são aquelas músicas de carnaval, e principalmente os desfiles alegóricos, né? Que é uma coisa muito bonita de se ver, né? Envolve uma quantidade muito grande de artistas, e geralmente nesses desfiles a gente vê que eles têm um tema a serem apresentados, né? Então tem toda uma parte instrumental muito bonita, tem um tema que geralmente é o centro daquele desfile, né? Daquela pessoa, daquele grupo que vai apresentar de alegoria. Então muitas vezes eles escolhem parte de conscientização. Então, olha, vamos prestar atenção no mundo, no planeta, nas águas, não é? Na terra, no ar. Homenageiam figuras históricas, figuras religiosas também, muitas vezes, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal da gente ver essa homenagem, traz a ideia de conscientização. Agora, é interessante que muitas vezes a gente vê um contraste aí, uma imagem, às vezes, tão bonita falando de figuras religiosas, e muitas vezes a gente vê ali também parte voltando para a sensualidade, né, para fantasias e coisas que destoam um pouco, às vezes, até daquela imagem, daquela mensagem que está sendo falada. Isso é um ponto que a gente pode analisar, né? Agora, quando a gente fala, principalmente nas cidades, assim, você vai pular carnaval, né? Para onde que você vai e tudo mais? É muito comum as pessoas irem para festas de rua, trio elétrico, né? E aí já foge bem mais dessas tradições. Se já fugia da ideia lá europeia, né? Dos bailes de máscara, com aquelas roupas fechadas de nobreza, se aqui já tem um pouco essa diferença nos desfiles alegóricos, quando a gente vai para as ruas, a gente percebe um contraste muito maior, né? Então, quando a gente vai para a rua, o que a gente percebe muitas vezes ali, que está sendo como objetivo, como foco? A gente vê muito voltado à parte do álcool, das bebidas, então, servindo ali no meio, excessos gigantescos, né, de bebida. A gente percebe muito voltado à parte de sexo, de promiscuidade, né? Isso é muito comum, eu lido com principalmente adolescentes, né? Então a gente vê muito assim, quantos que você vai ficar, com quantos que você vai sair, né? Isso voltado exatamente à ideia como se fosse uma competição até, né? A ideia de promiscuidade aí. Muitas vezes a gente encontra traições ocorrendo, principalmente exatamente voltado para essa parte carnal, né? Então, assim, drogas, não só apenas a bebida, né? Drogas lícitas e ilícitas ali no meio, rolando a céu aberto. Então, a gente percebe que tudo isso está voltado muito à ideia daqueles prazeres carnais que ainda nós, seres humanos, muitas vezes nos preocupamos. Em vez de se preocupar com a parte moral, né, com a parte espiritual que nós estamos aqui, muitos ainda com essa dificuldade, né, na evolução, ainda ligado a esses prazeres, encontram nesse momento a hora de se libertar, né, e chegar lá, aproveitar tudo, aproveitar todos esses prazeres, esses excessos, que a gente sabe, já a gente vai conversar um pouquinho mais,
que não é o ideal. O próprio bom senso nos diz, né? Olhando para essa situação, a gente percebe em situações que são muitas vezes vistas aqui, que quando a gente vê a espiritualidade descrevendo zonas umbralinas, são muito parecidas, né? Voltado a essa parte da necessidade carnal. Lembrando que quando estamos aqui, não estamos sozinhos entre os encarnados, né? E exatamente esses espíritos aproveitam desses fluidos, aproveitam dessa intenção carnal para aproveitar também para usar dessas energias. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, principalmente quando a gente se volta o carnaval para essa imagem. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Sabe, Vitor, tem uma música, né, do carnaval que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Eu vou me permitir dizer que atrás do trio elétrico vai quem está vivo e que também quem já morreu. Então, para que ninguém se sinta esquecido, porque a vida continua e é que você estava colocando, né? Ô, Vitor, mudando completamente o foco agora da nossa conversa, né? Como é que a gente pode definir evangelho? Muito bem. Então, vamos recorrer de novo ao nosso amigo dicionário, né? Quando a gente vai e fala assim, poxa, evangelho, né? A boa nova, né? Que a gente está acostumado a dizer boa nova. A gente pode entender como um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, né? E principalmente quando a gente envolve a parte do Novo Testamento, né? Que está aí a vida de Jesus, que o Espiritismo tem um foco muito grande nessa parte, e a gente estuda aquilo que os evangelistas deixaram, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente sabe que Jesus não deixou nada escrito, mas deixou muito conhecimento em seus atos. E esses seus atos, essas passagens, essas ações, foram transcritas aí pelos evangelistas, né? Então, o evangelho a gente pode entender como esses ensinamentos de Jesus, essa boa nova, né? Que a gente estuda principalmente aí no Novo Testamento. E dos evangelhos, né? Como a gente pode. Tem festa, tem celebração no evangelho, tem comemoração? São citados esses eventos no evangelho, Vitor? Então, é interessante, né? Porque Jesus, naquela época, ele vivia com as pessoas, né? E naquela época existiam certos rituais, existiam festas, certas comemorações, parábolas mesmo que a gente escuta, né? A parábola do festim de núpcias, por exemplo, envolve aí comemorações, né? Lembrando que na época de Jesus, muitas pessoas utilizavam certas celebrações que são diferentes do que a gente tem hoje, né? Mas Jesus olhava para aquela situação e muitas vezes até aproveitava daquele momento, daquela celebração, né, que era feita à época, e trazia aí algum ensinamento, né? E, mais uma vez, eu acho muito importante deixar claro, nenhuma celebração, nenhuma comemoração é condenada, né? A ideia de assim, nossa, que errado fazer uma festa, né? A ideia é aquilo que a gente falou no começo, é como se comemora, como se celebra, né? Isso é muito interessante. Então, na época, sim, existiam, né? Agora, a gente não vai ver em nenhum momento falando de carnaval, falando dessas partes voltadas à carne, e, principalmente, em nenhum momento a gente vai encontrar algo incitando a isso, né? Principalmente, a gente vai encontrar o contrário. A gente se preocupar com a parte espiritual, com a parte moral. Vitor, eu vou te fazer uma questão agora um tanto sensível, né? Mas eu preciso fazer porque acho que é uma reflexão que nós devemos fazer. As religiões cristãs, no entender delas, são guardiãs responsáveis pela propagação e defesa dos princípios éticos, morais apresentados pelo Evangelho. O carnaval atenta contra esses princípios? As religiões são contra essa festa e esse festejo?
Eu sei que é uma pergunta sensível, mas preciso fazer. Muito bem. Então vamos tratar aí tentar tratar da melhor forma possível, baseado sempre na bibliografia, nunca na minha opinião, na opinião do Zola, né? Mas baseado aí no que a gente estuda e o que a gente vê que Jesus, não vou nem dizer o Espiritismo, mas que a doutrina cristã nos mostra, né? Então, quando a gente falar aqui no caso de religiões, eu vou concentrar nas religiões cristãs, né? Quando a gente fala e estuda sobre as passagens de Jesus, mais uma vez, como foi dito antes, Jesus sempre mostrou uma vivência espiritual. Então, ele estava encarnado, mas precisava mostrar a necessidade da gente se preocupar com a parte espiritual e deixar de lado a parte de objetivos materiais. A matéria é necessária para a nossa evolução, mas deixar de lado esse objetivo dessas necessidades carnais. Então, quando a gente fala se o carnaval atenta contra esses princípios, a gente pode pensar o seguinte: se a gente está vendo festas, se a gente está vendo celebrações que incitam exatamente a gente se preocupar com a parte carnal e os prazeres mundanos, a gente pode dizer que isso está indo de encontro com aquilo que Jesus ensinou. Isso é importante da gente deixar claro. Então, a gente pode até expandir isso, não dizer que o carnaval atenta, se a religião é contra o carnaval. A religião, ela vai alertar a atitudes que são ligadas mais à parte carnal e material. Se o carnaval se incluir nisso, nessas festas, então a gente pode incluir aí nessa ideia. Mas não apenas ao carnaval. Não adianta você falar assim, eu não comemoro o carnaval, só que tudo aquilo que a gente encontra lá, voltado ao sexo, à bebida, às drogas, a pessoa realiza. Então não adianta falar, eu sou contra o carnaval, mas tenho esses hábitos, né? Então a gente pode deixar bem claro nisso. Então, isso vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo, que isso aparece em todas as religiões cristãs, que realmente propagam os ensinos de Jesus Cristo. Vitor, uma pergunta bem objetiva. Os cristãos e os espíritas, aqui nós nos incluímos nos cristãos, nós participamos e brincamos do carnaval, Vitor? Então, né, isso é interessante da gente parar para pensar. Que isso, mais uma vez, a gente pode estender não só o carnaval, né? O espiritismo, a gente nunca vai encontrar algo dizendo que condena ou aprova. Então, isso é até algo que a gente, muitas vezes, quando a gente está em grupos de EST, as pessoas que vêm de outras religiões, elas sentem falta. Você nunca vai achar uma tabelinha falando assim, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Né? A gente vai usar do nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai encontrar no espiritismo informações mostrando, por exemplo, assim, olha, que nem como você mesmo disse, existem espíritos encarnados e desencarnados que vão estar nesse ambiente. Esses espíritos vão ser de que nível? É só o bom senso me dizer. Se eu estou voltado à parte material, carnal, os excessos e desejos mundanos, vão ser espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que têm essas necessidades. Então aí fica a pergunta: você gostaria de estar junto aos espíritos de luz, bons e com boas inspirações, ou você gostaria de estar junto aos espíritos não tão evoluídos ainda, que têm essas necessidades? Eu acredito que todo mundo responderia junto aos espíritos de luz. Então, o seu próprio bom senso diz o seguinte: olha, se o lugar que eu vou, pode ser o carnaval, pode ser qualquer outro lugar, está voltado a isso, que tipo de espíritos vão estar lá? São espíritos que não são tão bons, encarnados e desencarnados. Então, seria legal eu estar lá? Melhor não. Melhor a gente pensar outra forma para poder se divertir. Porque tem muita gente que fala assim também, Vitor, mas eu vou no carnaval, mas eu não bebo, eu não uso droga, eu tô lá para dançar. Muito bem. Só que o ponto é o seguinte, quem está em volta lá não está só para isso. E a gente sabe que existe uma sintonia. Aí você pode até falar assim, Vitor, mas se você tiver um padrão vibratório alto, você não sintoniza, tá tudo certo, muito bem. Só que nós somos falhos, né? Nós, muitas vezes, não vamos conseguir estar naquela sintonia, naquele padrão o tempo todo. E aí o que vai acontecer? Na hora que passar do lado de um amiguinho, um companheiro que pensa que nem a gente está naquele padrão, opa, olha, ele tá afim da mesma coisa que eu tô, vou começar a acompanhar ele.
Saiu de lá, foi para casa, acompanha junto. O Divaldo fala numa palestra que a gente traz um e esse um ainda traz outros, porque encontraram ali moradia, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu quero dançar, eu quero festejar, eu quero descontrair. Muito bem. Vamos achar outros lugares que possam propiciar isso e que não tenham um padrão vibratório tão baixo. Porque a gente sabe que a vibração nesse ambiente, a gente pode estender nessa época, a espiritualidade mesmo fala da psicosfera, né? A psicosfera, um contraste muito grande do Natal com o Carnaval, né? O Natal, a psicosfera elevada, com o pessoal voltado para a caridade, para o amor, para Jesus. Aí vai chegando o Carnaval, o que acontece? Vai lá para baixo. E aí vai lá para baixo, começam os espíritos maus vão se aproximando, vão chegando perto, porque tem essa afinidade, e o que acontece? Vão ficando do lado, gerando, às vezes, lá na frente até um caso de obsessão. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, analisar o que a gente fala, o que a gente sente, e os lugares que a gente que nós estamos, né? Que espíritos vão estar do nosso lado aí? É um orar e vigiar contínuo. Vitor, nós te agradecemos por esse papo agradável, por essas respostas objetivas, por você contribuir com o programa Visão Espírita, com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora. Pedimos que você deixe uma mensagem de encerramento a todos aqueles que nos acompanham. Perfeito. Então, a minha mensagem que eu deixo é o seguinte: nós teremos aí esse feriado, né? Então, vamos aproveitar esse feriado da melhor maneira possível. Nós queremos descansar, vamos ter um lazer útil, um lazer bom, que eu sei que depois de ter esse lazer, meu corpo vai estar bem, eu não vou estar desequilibrado, eu posso aproveitar esse momento talvez até para um estudo, se isso me deixa bem, conectar às vezes com a parte espiritual. Nós sabemos que muitos companheiros de outras religiões utilizam esse momento para retiros espirituais, isso eu acho muito bonito, né? Isso eu acho incrível. Então, se a gente vai ter um lazer produtivo, bom. E eu deixo também, bem assim, um convite, né, também, para a leitura. Existem 2 livros do Divaldo, né, Psicografia do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno, de Miranda. São 2 livros, um é Nas Fronteiras da Loucura, e o outro chama Entre Dois Mundos, que aparece exatamente esse tema do carnaval, né? É um espírito de luz renomado, Divaldo, não preciso nem falar, né? Uma pessoa incrível. E o estudo é muito importante. Se a gente quer aprofundar um pouquinho mais nesse tema, as palestras na internet do próprio Divaldo também, tem entrevista dele no programa Transição, outras palestras também. Deixo o convite aí, primeiro, para o estudo, né? E com esse estudo possamos aí aproveitar da melhor forma possível esse feriado aí que está chegando. Vitor, nós te agradecemos o carinho, a gentileza da presença. Agradecemos ao nosso amigo e à nossa amiga telespectadora que ficou conosco até agora, pedindo que compartilhe e divulgue nas redes sociais o programa Visão Espírita. E vamos deixar uma reflexão. Utilizaremos a citação de Paulo de Tarso. Aspas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pensemos nisto e sigamos confiantes. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos, e Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.